Nunca imaginei que a noite anterior ao meu casamento seria o último momento de paz que eu compartilharia com a Mariana. Tudo tinha corrido conforme planejado. Os ensaios, as risadas com os amigos, o jantar com nossas famílias. Ela estava radiante. Minha noiva, prestes a se tornar minha esposa. Me deu um beijo suave na bochecha antes de sair para sua despedida de solteira. Só umas bebidas e dança com as meninas, disse ela piscando. Sorri, disse que a amava e a vi sair pela porta. Naquela noite, não consegui dormir. Não porque estava nervoso, mas porque estava feliz. Pensei em tudo que havíamos vivido desde os tempos da faculdade em São Paulo até agora. Eu trabalhava num escritório de arquitetura no centro, ela como professora numa escola particular em Pinheiros. Nos conhecemos numa roda de samba em Vila Madalena, quando um amigo em comum nos apresentou. Desde então, foram 5 anos de namoro, viagens para a praia em Ubatuba, fins de semana na casa dos pais dela em Campinas, e agora, finalmente, o casamento. Deitado na cama, fiquei olhando fotos antigas nossas, caminhadas na Serra da Cantareira, festas de aniversário, domingos preguiçosos, no Parque Ibirapuera. Estava quase pegando no sono quando meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido, sem palavras, apenas um arquivo de vídeo. A princípio achei que fosse spam, mas a curiosidade venceu. Toquei nele. O que vi fez meu sangue gelar. A música estava alta, as luzes estavam fracas, e a câmera estava trêmula. Mas lá estava ela, minha noiva, no colo de outro homem, rindo, beijando-o. O vídeo não era curto e nem inocente. Olhei fixamente para a tela, sem fôlego, minhas mãos tremendo. Reconheci o lugar. Era o Baixo Augusta, região boêmia onde ela e as amigas costumavam sair antes de nos conhecermos. O cara eu também conhecia de vista, um tal de Felipe que trabalhava no mesmo colégio que ela. Já tinha percebido como ele a olhava nas poucas vezes que nos encontramos em confraternizações da escola. Mas Mariana sempre disse que ele era apenas um colega. No vídeo ela ria enquanto ele beijava seu pescoço. As amigas dela apareciam ao fundo, algumas dançando, outras olhando a cena com sorrisos cúmplices. A Tati, que seria sua madrinha no dia seguinte, até levantou um copo como se brindasse a situação. O vídeo terminava com os dois se beijando, intensamente, e ele sussurrando algo em seu ouvido que a fazia rir. Assisti ao vídeo 3, 4 vezes, cada vez mais atordoado. Tentei ligar para ela, mas caía direto na caixa postal. Mandei mensagem, mas não foi entregue. Liguei para o Rodrigo, meu melhor amigo e padrinho, mas ele também não atendeu. Provavelmente estavam todos bêbados a essa altura. Passei a madrugada em claro, sentado na varanda do nosso apartamento no Tatuapé, fumando um cigarro atrás do outro, um vício que eu tinha abandonado quando conheci Mariana. O céu começou a clarear e com ele veio uma certeza fria. Eu não cancelaria o casamento. Não ainda. Queria ver até onde ela levaria a farsa. Quando o despertador tocou às 7, eu já estava pronto. Não com o smoking, mas com uma decisão. O casamento seria às 16 horas na igreja Nossa Senhora do Brasil, seguido de festa no Jockey Club. Teríamos 300 convidados, uma banda de forró que ela adorava, um buffet caríssimo que seus pais fizeram questão de pagar. Tudo perfeito, tudo planejado. Agora eu tinha meus próprios planos. Tomei um banho demorado, me olhei no espelho e quase não me reconheci. Olheiras profundas, maxilar tenso, olhar vazio. Mas não estava chorando. Não. Algo mais frio havia tomado conta de mim. A traição faz isso com um homem. Olhei para o smoking por um longo tempo antes de vesti-lo. Tomei café forte, peguei as alianças de ouro que havíamos escolhido juntos e saí para o que seria o dia mais longo da minha vida. Na manhã do casamento, acordei antes do sol. Na verdade, mal havia dormido. O vídeo da Mariana com aquele sujeito ficava se repetindo na minha cabeça como um pesadelo em loop. Passei o café mais forte que pude e sentei na sacada do apartamento, observando São Paulo despertar.
Os primeiros ônibus já cortavam a Radial Leste, levando trabalhadores para mais um dia de batalha. E eu ali, lutando minha própria batalha interna. Meu celular não parava de tocar. Mensagens do Rodrigo perguntando se eu estava nervoso. Da minha mãe dizendo que já estava a caminho do salão para encontrar a família da Mariana. Do meu pai avisando que o motorista da limusine confirmou o horário. Não respondi nenhuma. Apenas enviei uma mensagem para o Fernando, meu primo que trabalhava com audiovisual. Preciso que você leve um projetor para a igreja. É surpresa. Não conte para ninguém. Ele respondeu com um emoji de joinha, sem questionar. Fernando sempre foi assim, discreto, confiável. Também enviei o vídeo para ele com instruções claras. Prepare isso para ser exibido. Eu aviso a hora. Enquanto me arrumava, percebi que minhas mãos não tremiam mais. A dor inicial tinha se transformado em algo mais controlado, mais calculado. Vesti cada peça do smoking como um gladiador vestindo sua armadura. Gravata borboleta preta, sapatos italianos que custaram uma fortuna, abotoaduras de prata que eram do meu avô. Tudo impecável. Ao meio-dia, o Rodrigo apareceu no apartamento com uma garrafa de uísque. E aí, Marcelo? Pronto para o grande dia? Ele abriu um sorriso largo, sem perceber a tempestade nos meus olhos. Mais do que você imagina, respondi forçando um sorriso. Rodrigo serviu 2 doses e brindou a minha felicidade. Bebi o uísque de um gole só, sentindo o líquido queimar minha garganta. Quase contei tudo para ele naquele momento, mas algo me impediu. Talvez um último fio de esperança de que tudo fosse um terrível engano, um pesadelo do qual eu acordaria. Você viu a Mariana ontem à noite? Perguntei tentando soar casual. Só no começo da festa. Saí cedo porque tinha que resolver uns negócios hoje pela manhã. Mas as meninas estavam animadas, viu? Ele riu, dando tapinhas nas minhas costas. Mas relaxa, nada demais. Coisa de despedida de solteira. Se ele soubesse. Às 2 da tarde, entramos no carro que nos levaria à igreja. O céu de São Paulo estava surpreendentemente azul para um sábado de outubro. No rádio, tocava Evidências. Aquela música que a Mariana e eu costumávamos cantar aos berros quando voltávamos de viagens de carro. O motorista tentou puxar conversa algumas vezes, mas minhas respostas monossilábicas logo o desencorajaram. Chegamos à igreja 40 minutos antes da cerimônia. O lugar já estava decorado com lírios brancos e fitas de cetim, exatamente como Mariana havia sonhado. Os primeiros convidados começavam a chegar, sorridentes, elegantes, alheios ao drama que estava prestes a se desenrolar. Fui para uma sala nos fundos da igreja, onde tradicionalmente o noivo espera. O padre João, um senhor de cabelos brancos que conhecia minha família há anos, veio me dar a bênção. Nervoso, meu filho? Perguntou ele com aquele sorriso sereno. Não, padre. Estou em paz com minha decisão. Respondi. E era verdade. Encontrei Fernando ajustando o projetor discretamente perto do altar. Ele me deu um aceno de confirmação. Tudo pronto. Meu pai entrou na sala ajeitando a gravata. Parecia mais nervoso que eu. Filho, sua mãe acabou de me ligar. Disse que a Mariana está linda. Estão saindo do salão agora. Ele colocou a mão no meu ombro. Estou orgulhoso de você, Marcelo. Ela é uma boa moça. Engoli em seco. Se ele soubesse a verdade. Mas sorri e agradeci. Não era o momento de envolver mais ninguém naquela história. Os minutos seguintes passaram em câmera lenta. Cumprimentei alguns tios, primos, amigos de longa data. Todos me parabenizando, desejando felicidades, dizendo como eu e Mariana formávamos um casal perfeito. Cada palavra era como uma pequena facada. Às 15h45, o Rodrigo veio me buscar. Está na hora, irmão. A noiva já está chegando. Caminhei até o altar como um condenado caminha para a forca. A igreja estava lotada. Reconheci rostos da faculdade, do trabalho, familiares que não via há anos. A mãe da Mariana, Dona Célia, acenou para mim com lágrimas nos olhos.
O pai dela, seu Augusto, um homem sério e tradicional, me olhava com aprovação. O organista começou a tocar. As portas da igreja se abriram. E lá estava ela, deslumbrante em seu vestido branco, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse estado nos braços de outro homem horas antes. Naquele momento, algo dentro de mim endureceu de vez. A última dúvida se dissipou. Eu sabia exatamente o que tinha que fazer. A música começou. Todos se levantaram. Mariana caminhava pelo corredor central, de braço dado com seu pai. Os olhos fixos nos meus. Mantive o teatro, sorrindo o suficiente, sustentando seu olhar, fingindo que não estava me despedaçando por dentro. O vestido dela era magnífico, com detalhes em renda que levaram meses para serem bordados à mão. Seu véu, delicado como névoa, cobria parcialmente seu rosto. Ela parecia um anjo caído. Ficamos diante do altar. Padre João fez as perguntas habituais. Rodrigo estava silenciosamente ao meu lado, sem suspeitar que as palavras que ensaiou por semanas nunca seriam ouvidas. Olhei para o lado e vi Fernando, próximo ao equipamento de som, com o notebook conectado ao projetor, aguardando meu sinal. Mariana disse seus votos com sinceridade trêmula. Chamou-me de alma gêmea. Sua voz falhou quando disse que nunca me machucaria. Por um momento quase acreditei nela. Quase. Então chegou minha vez de falar. Olhei em seus olhos, segurei suas mãos e abri a boca. Mas não pronunciei os votos. Em vez disso, disse: antes de dizer qualquer coisa, quero mostrar a todos algo especial. Fiz um sinal discreto para Fernando. As luzes da igreja diminuíram, levemente. O telão desceu atrás do altar onde normalmente seriam projetados os cânticos da missa. O projetor ligou. O sorriso de Mariana vacilou. Seu corpo enrijeceu e lá estava, para todos verem. O beijo, a dança sensual, a traição, em alta definição. O salão ficou em silêncio, exceto pelo sussurro desesperado dela. Não, por favor, pare. Seu rosto ficou branco como cera. Dona Célia soltou um grito abafado. Seu Augusto tentou levantar-se para desligar o projetor. Mas 2 dos meus primos o impediram. O padre parecia querer desaparecer. Convidados começaram a murmurar, alguns até gravando a cena com celulares. Permaneci imóvel, meus olhos fixos nos dela. Mariana me olhava como um cervo diante dos faróis, culpada, exposta, desesperada. Ela estendeu a mão para mim, sua voz tremendo. Não significou nada. Eu estava bêbada, foi um erro. Recuei um passo. Um erro que você filmou. Um erro que você sorriu enquanto cometia. Um erro que você beijou com tanto entusiasmo. Disse, cada palavra como uma bala. Virei-me para os convidados. Agradeço a todos por virem, mas não haverá casamento hoje. Ela já se entregou a outra pessoa ontem à noite. O silêncio transformou-se em caos. As madrinhas correram para o lado dela. Seu Augusto tentou me confrontar, mas meus amigos formaram uma barreira. Saí caminhando, devagar, firme, livre. Cada passo que eu dava parecia quebrar uma corrente. Tinha escolhido dignidade em vez de ilusão, verdade em vez de fantasia. Enquanto caminhava pelo corredor da igreja, ouvia os soluços de Mariana e os gritos abafados de sua mãe. Vi o rosto chocado da Tati, a madrinha traidora que brindara a infidelidade da amiga. Nossos olhares se cruzaram, por um segundo antes que ela desviasse envergonhada. No átrio da igreja encontrei meus pais. Minha mãe chorava silenciosamente, meu pai parecia em choque. Abracei os dois brevemente. Desculpem, sussurrei. Vocês vão entender depois. Lá fora, o sol de outubro ainda brilhava sobre São Paulo. A Avenida Brasil estava movimentada, como sempre, carros passando, pessoas andando apressadas, a cidade pulsando em seu ritmo frenético, alheia ao meu drama pessoal. A vida continuava.
Entrei no mesmo carro que me trouxera para a igreja. O motorista confuso perguntou: "E a noiva, senhor?" "Não haverá noiva hoje", respondi simplesmente. "Me leve para o aeroporto de Guarulhos." Ele assentiu sem fazer mais perguntas. No caminho, desliguei meu celular que já explodia de notificações. Não queria falar com ninguém. A decisão tinha sido tomada no calor do momento, mas não me arrependia. Tinha uma pequena mala no porta-malas do carro. Algo que havia preparado de manhã, como um plano B, caso tivesse coragem de fazer o que acabara de fazer. Na verdade, nem sabia para onde iria, só sabia que precisava de distância. Talvez Portugal, onde tenho um primo em Lisboa. Ou talvez o Nordeste, para sentir o calor do sol e do mar, tão diferentes da frieza que agora habitava meu peito. Não importava o destino. O importante era o movimento, a fuga, a libertação. Enquanto o carro cortava a Marginal Tietê em direção ao aeroporto, senti uma estranha leveza. Não era felicidade, estava longe disso. Era como se um peso tivesse sido removido dos meus ombros. O peso da mentira. O peso de um futuro construído sobre areia movediça. O celular que eu havia desligado pesava no meu bolso. Sabia que quando o ligasse novamente enfrentaria uma tempestade. Ligações perdidas, mensagens de texto, notificações de redes sociais. A história se espalharia como fogo em palha seca. Mas isso seria problema para outro dia. Hoje, eu apenas queria respirar e seguir em frente. No aeroporto de Guarulhos, comprei uma passagem para o primeiro voo disponível. Porto Seguro, Bahia. Irônico, não? Porto Seguro era exatamente o que eu buscava naquele momento. Enquanto esperava no saguão de embarque, liguei o celular por alguns minutos. Foi como abrir as comportas de uma represa. 27 chamadas perdidas de Mariana, 42 mensagens, 15 chamadas do Rodrigo, mensagens da minha mãe, do meu pai, de primos, tios, amigos. Uma notificação do Instagram me informava que eu tinha sido marcado em diversas publicações. O vídeo já havia vazado. Claro que havia vazado. Em uma igreja com 300 pessoas, todas com smartphones, era inevitável. Desliguei o celular novamente. Não estava pronto para lidar com aquilo. Não ainda. O voo foi anunciado e embarquei levando apenas a pequena mala que tinha preparado pela manhã. Dentro dela, algumas camisetas, bermudas, um calção de banho, itens de higiene pessoal e meu passaporte. Nada do que me lembrasse de Mariana ou do casamento. Nada do que me lembrasse da vida que pensei que teria. Quando o avião decolou, senti uma mistura de alívio e medo. Alívio por estar deixando para trás o caos. Medo do desconhecido, que me aguardava. Fechei os olhos e tentei dormir, mas as imagens do vídeo continuavam a me perseguir. Mariana no colo daquele cara. Mariana rindo. Mariana me traindo na véspera do nosso casamento. Cheguei em Porto Seguro já à noite. Peguei um táxi para um hotel, simples na orla. O recepcionista, um rapaz simpático chamado Josué, percebeu que eu não estava bem. "Primeira vez na Bahia, patrão?" perguntou, tentando ser amigável. "Sim", respondi secamente. "Preciso de um quarto por tempo indeterminado." Ele me olhou curioso, mas não fez perguntas. Me entregou a chave do quarto 305 e desejou boa estadia. O quarto era básico, mas limpo. Uma cama de casal, ar-condicionado barulhento, vista para o mar. Tomei um banho demorado, como se a água pudesse lavar tudo o que tinha acontecido. Depois, caí na cama e dormi um sono pesado, sem sonhos. Acordei, com o som das ondas e o cheiro de maresia. Por um breve momento esqueci de tudo. Então a realidade voltou como um soco no estômago. Me arrastei até a varanda e olhei para o mar. A praia já estava movimentada, com turistas estendendo suas cangas na areia, vendedores ambulantes gritando água de coco gelada, crianças correndo e rindo. A vida continuava. Decidi que precisava enfrentar as consequências. Liguei o celular. Imediatamente começaram a chegar novas notificações. Ignorei a maioria, mas abri as mensagens do Rodrigo. Cara, que loucura foi aquela?
Todo mundo está falando disso. A família dela está furiosa. Onde você está? Me liga quando puder. Estou preocupado. Entendo por que você fez o que fez. Só queria saber se está bem. Respondi com uma mensagem curta. Estou bem. Preciso de tempo. Te ligo depois. Abri relutantemente as mensagens de Mariana. Marcelo, pelo amor de Deus, me deixe explicar. Não foi o que pareceu. Eu estava bêbada. Não sabia o que estava fazendo. Por favor, volta. Podemos conversar. Te amo. As mensagens continuavam, cada vez mais desesperadas. A última tinha sido enviada às 4h27 da manhã. Não consigo viver sem você. Por favor, me perdoa. Deletei todas sem responder. Abri o Instagram por curiosidade mórbida. Como esperado, o vídeo estava por toda parte. Alguém tinha criado uma hashtag #MWise, traído no altar, que estava entre os assuntos mais comentados no Brasil. Vi fragmentos de comentários, coitado, bem feito pra ela, quem nunca, que humilhação. Minha vida tinha virado um espetáculo público. Pessoas que nem me conheciam estavam debatendo minha história, tomando lados, formando opiniões. Era surreal. Fechei todas as redes sociais e liguei para os meus pais. Minha mãe atendeu no primeiro toque. Filho, graças a Deus. Onde você está? Estamos loucos de preocupação. Estou bem, mãe. Estou em Porto Seguro. Precisava de distância. Entendo, meu filho. Que situação horrível. Ela fez uma pausa. A mãe da Mariana veio aqui ontem à noite. Estava transtornada. Disse que a filha está arrasada, que tomou calmantes. Não quero saber, mãe. Interrompi. Não agora. Tudo bem, filho. Só achei que devia te contar. Outra pausa. Seu pai quer falar com você. Meu pai pegou o... Telefonei. Sempre foi um homem de poucas palavras. Você está bem? Perguntou diretamente. Vou ficar. Bom, fez o que achava certo. Te apoiamos. Ele pigarreou, desconfortável com demonstrações emocionais. Precisa de dinheiro? Não, pai, tenho o suficiente. Vou ficar aqui um tempo, talvez trabalhe remotamente. Certo. Se cuida. A ligação terminou e senti um nó na garganta. A simplicidade do apoio deles me emocionou mais do que qualquer palavra de consolo poderia. Passei o resto do dia andando pela praia, deixando que o sol e o mar começassem a curar as feridas que ainda estavam abertas. Bebi água de coco sentado na areia, observando famílias felizes, casais apaixonados, surfistas desafiando as ondas. Parecia um mundo diferente, um mundo onde eu era apenas mais um entre tantos, anônimo, sem história, sem dor. À noite sentei num bar de praia e pedi uma caipirinha. O garçom, um baiano falante chamado Antônio, notou meu sotaque paulistano. Fugindo do frio de São Paulo, patrão? Fugindo de muita coisa, respondi, mais para mim mesmo do que para ele. Bebendo sozinho, com o som do mar ao fundo e o burburinho das conversas ao redor, percebi que aquela explosão no altar não tinha sido apenas o fim do meu relacionamento com Mariana. Tinha sido o fim de uma versão de mim mesmo. O Marcelo que confiava cegamente, que planejava uma vida perfeita, que acreditava em finais felizes, tinha morrido naquela igreja, e eu ainda não sabia quem tinha nascido no lugar dele. A história se espalhou rápido. O vídeo viralizou. Pessoas que eu não via há anos me mandaram mensagens. Algumas me elogiavam pela coragem, outras me criticavam pela exposição. Alguns pediam entrevistas para podcasts e programas de televisão. Um produtor do Domingo Espetacular chegou a me oferecer dinheiro para contar minha versão. Recusei tudo. Não queria transformar minha dor em entretenimento para as massas. Decidi ficar em Porto Seguro por tempo indeterminado. Consegui negociar com meu chefe para trabalhar remotamente. Ele entendeu a situação. Afinal, quem não tinha visto o vídeo do noivo traído que abandonou a noiva no altar? Aluguei uma pequena casa em Trancoso, a cerca de 25 quilômetros de Porto Seguro. Era um lugar simples, com uma varanda de frente para o mar e uma rede onde eu passava horas observando o horizonte.
Mariana não desistiu facilmente. Depois de ignorar suas centenas de mensagens e ligações, ela apareceu em Trancoso 2 semanas depois. Não sei como descobriu onde eu estava. Talvez minha mãe tenha contado, talvez ela tenha rastreado meu IP através do trabalho. Eu estava voltando da praia quando a vi sentada no degrau da varanda, olhos inchados de chorar, mais magra do que eu lembrava. Marcelo, ela disse levantando-se num pulo. Por favor, me escuta. Parei a alguns metros de distância, sentindo um turbilhão de emoções. Raiva, tristeza, saudade, nojo. Como você me encontrou? Isso importa? Eu tinha que te ver, explicar. Não há nada para explicar, Mariana. Eu vi o vídeo. Todo mundo viu. Ela se aproximou, tentando tocar meu braço, recuei. Eu estava bêbada, fora de mim. Foi um erro terrível, mas foi só uma vez. Um momento de fraqueza. Um momento. Ri sem humor. O vídeo tinha quase 5 minutos. E suas amigas comemorando, brindando, parecia bem planejado para mim. Não foi assim. Eu te amo, Marcelo. Aquela noite não significou nada. Para mim significou tudo. Respondi, sentindo a garganta apertar. Significou que a mulher que eu amava, que eu estava prestes a jurar fidelidade para o resto da vida, não hesitou em me trair na primeira oportunidade. Ela começou a chorar, aquele choro dramático que eu já conhecia bem. Antes funcionava comigo, agora só me irritava. Marcelo, as pessoas cometem erros. Podemos superar isso, fazer terapia de casal. Não, Mariana, acabou. Vá embora. Não. Vou desistir de você, do nosso amor. Nosso amor? Elevei a voz, perdendo a paciência. Que amor? O amor não trai, não humilha, não mente. O que você sente por mim, seja lá o que for, não é amor. Entrei em casa e fechei a porta. Ela ficou batendo, gritando meu nome, implorando. Os vizinhos começaram a olhar. Eventualmente, ela desistiu. Ouvi o barulho de um carro se afastando. Só então deixei as lágrimas caírem. Não chorava por ela, mas pelo que poderia ter sido. Pelos sonhos despedaçados, pela confiança quebrada. No dia seguinte, recebi uma ligação do Rodrigo. Ele estava preocupado. A Mariana voltou de Trancoso completamente destruída, disse ele. Está falando em coisas preocupantes, cara. Não é mais problema meu, Rodrigo. Eu sei, mas ela é frágil. Você conhece. Frágil. Era assim que todos a descreviam. Frágil como uma bomba, capaz de destruir tudo ao seu redor. Olha, eu sinto muito se ela está sofrendo. Mas eu também estou. A diferença é que eu não causei isso. Ela causou. Houve um silêncio do outro lado da linha. Você tem razão. Ele finalmente concordou. Só achei que devia te avisar. E... como você está? Sobrevivendo, respondi. Honestamente, um dia de cada vez. As semanas se transformaram em meses. Outubro virou novembro, que virou dezembro. Passei o Natal sozinho na praia, vendo famílias comemorarem ao longe. Recebi mensagens dos meus pais, do Rodrigo, de alguns amigos. Mariana também mandou uma que deletei sem ler. No trabalho remoto, mergulhei de cabeça em novos projetos. Meu chefe comentou que eu nunca tinha sido tão produtivo. A dor se transformava em combustível. À noite caminhava pela praia até ficar exausto, na esperança de dormir sem sonhar com ela. Em janeiro, quando Trancoso estava lotada de turistas, decidi que era hora de um novo começo. Não podia continuar sendo definido por aquele momento, por aquela traição. Pedi demissão do escritório de arquitetura e comecei a planejar uma viagem mais longa. Talvez Europa, talvez Ásia, algum lugar onde ninguém tivesse ouvido falar, do noivo que abandonou a noiva no altar. Antes de partir, porém, recebi uma ligação inesperada. Era seu Augusto, o pai de Mariana. Marcelo, sua voz soava cansada. Sei que você deve me odiar, a todos nós, mas não odeio ninguém, seu Augusto. Obrigado por isso. Ele respirou fundo. Mariana está internada. Ela tentou se machucar. Está em observação agora. Senti um aperto no peito.
Apesar de tudo, não desejava mal a ela. Sinto muito por isso. Espero que ela melhore. Ela vai, ele garantiu. Está fazendo terapia, tomando remédios. Vai ficar bem. Ele fez uma pausa. Não estou ligando para fazer você se sentir culpado. Só achei que você deveria saber. Obrigado por me avisar. Depois dessa ligação, passei dias refletindo. Não era responsável pelas escolhas de Mariana, nem pelas que levaram à traição, nem pelas que vieram depois. Cada um de nós é dono do próprio destino. Ela havia feito suas escolhas. Eu havia feito as minhas. Em fevereiro, coloquei a mochila nas costas e embarquei para Lisboa. O plano era passar alguns meses viajando pela Europa, depois talvez seguir para o Sudeste Asiático. Não tinha pressa, não tinha compromissos, não tinha um coração para deixar para trás. Ou, pelo menos era o que eu pensava. Na véspera da viagem, deletei todas as redes sociais. Não queria mais ser aquele personagem da internet, o noivo traído. Queria ser apenas Marcelo, um brasileiro viajando pelo mundo, tentando encontrar seu lugar. Não estava fugindo. Estava buscando uma versão de mim que não fosse definida pela dor, pela traição, pelo vídeo que ainda assombrava meus pesadelos. O que eu não percebia ainda é que carregar aquela mágoa era como carregar uma pedra nas costas. Ela não machucava Mariana, só pesava sobre mim. E em algum momento dessa jornada, eu precisaria aprender a soltá-la. Os meses passaram. Viajei. Conheci pessoas. Encontrei alegria em coisas que tinha negligenciado. Música, fotografia, natureza. Lentamente o peso no meu peito foi diminuindo. Parei de procurar explicações. Parei de rever aquela noite. Parei de precisar de um fechamento de alguém que nunca mereceu minha lealdade. Lisboa foi meu primeiro pouso. A cidade com suas ruas de paralelepípedos, os elétricos amarelos subindo e descendo ladeiras, o cheiro de pastéis de nata no ar. Aluguei um pequeno apartamento em Alfama, o bairro mais antigo da cidade. Comecei a fotografar as pessoas, a arquitetura, o rio Tejo ao pôr do sol. Um dia, uma senhora portuguesa de quase 80 anos, dona do café onde eu tomava meu galão todas as manhãs, perguntou-me por que meus olhos pareciam sempre tristes, mesmo quando eu sorria. Perdi alguém, respondi vagamente. Morte ou traição? Ela perguntou diretamente com aquela franqueza típica dos portugueses. Traição. Ela assentiu como quem conhece bem o assunto. A morte dói mais no início, mas a dor diminui com o tempo. A traição? Essa dói menos no início, mas pode envenenar uma vida inteira se você deixar. Suas palavras me acompanharam quando deixei Portugal rumo à Espanha, depois Itália, Grécia, Turquia. Em cada lugar absorvia a cultura local, conhecia pessoas, colecionava histórias. Em Barcelona, fiz amizade com um grupo de brasileiros expatriados. Em Roma, tive um breve romance com uma americana que estudava arte. Em Santorini, passei semanas ajudando um senhor local a reformar sua pequena pousada em troca de hospedagem. Comecei a postar minhas fotografias em um novo perfil no Instagram, anônimo, sem conexão com minha vida anterior. Surpreendentemente, ganhei seguidores. Pessoas comentavam sobre a melancolia poética das minhas imagens. Não sabiam que cada foto era uma forma de exorcizar fantasmas. Em agosto, 6 meses após deixar o Brasil, estava em uma pequena vila, na costa da Turquia, quando recebi um e-mail do Fernando, meu primo. E aí, primo sumido? Espero que esteja bem. Só queria avisar que a Mariana vai se casar. Com o Felipe, aquele cara do vídeo. Achei que você deveria saber, não por ela, mas por você, para virar essa página de vez. Sentei-me na praia, olhando o e-mail por muito tempo. Esperava sentir raiva, ciúme, dor, mas o que senti foi alívio. Como se um último nó tivesse sido desatado. Ela seguiu em frente com a pessoa que escolheu naquela noite, e eu estava seguindo o meu próprio caminho. Respondi agradecendo pela informação e perguntando sobre ele, sobre a família,
sobre o Brasil que eu começava a sentir falta. Trocamos alguns e-mails nos dias seguintes. Ele contou que o vídeo havia sido esquecido, substituído por novos escândalos, novos virais, como acontece na internet. A vida em São Paulo continuava no mesmo ritmo frenético de sempre. Em setembro, decidi que era hora de rumar para o leste. Fui para Bangkok, depois Vietnã, Camboja, Indonésia. Em Bali conheci Gabriela, uma carioca que viajava sozinha há 2 anos. Ela era o oposto de Mariana, espontânea, independente, sem medo de dizer o que pensava. Tornou-se minha companheira, de viagem, depois minha amiga, depois algo mais. Foi com Gabriela que aprendi a surfar em praias paradisíacas, a meditar em templos antigos, a provar comidas que nunca imaginei que gostaria. Foi com ela que, pela primeira vez desde aquele outubro fatídico, consegui falar sobre o que aconteceu sem sentir aquela pontada no peito. Você sabe que fez a coisa certa, né? Ela disse uma noite enquanto estávamos deitados em uma rede na varanda do nosso bangalô em Koh Samui. Expôs a verdade. Muita gente prefere viver na mentira. Às vezes me pergunto se não fui cruel demais. Cruel seria passar a vida com alguém que não te respeitou. Cruel seria mentir para você mesmo. Ela virou-se para mim. A verdade liberta mesmo quando dói. Uma tarde, em uma praia quase deserta na Tailândia, sentei-me para ver o pôr do sol. Gabriela tinha ido mergulhar. O céu estava pintado em tons de laranja e rosa, o mar calmo, a brisa suave. Pela primeira vez em muito tempo, sorri. Verdadeiramente. Não aquele tipo de sorriso que você faz para os outros. Um sorriso que vem de saber que você atravessou o inferno e saiu inteiro. Dizem que a desilusão amorosa destrói você. Talvez destrua, mas apenas se você permitir. Para mim, foi um despertar violento, doloroso, mas necessário. Quando olho para trás agora, não é com amargura, mas com gratidão. Porque às vezes a pior coisa que acontece com você é exatamente o que te liberta. Em dezembro, depois de quase 1 ano viajando, decidi que era hora de voltar ao Brasil. Não para São Paulo, mas para o Rio de Janeiro com Gabriela. Encontrei trabalho em um escritório de arquitetura especializado em sustentabilidade, algo que sempre me interessou. Comprei uma prancha de surf. Adotei um vira-lata caramelo que apareceu na porta do nosso apartamento em Botafogo. Aos poucos, construí uma nova vida. Em uma tarde de domingo, enquanto caminhávamos na praia de Ipanema, Gabriela me perguntou: "Você ainda pensa nela? Na Mariana?" Olhei para o horizonte, para o sol que começava a se pôr atrás do morro 2 Irmãos. Às vezes, respondi honestamente. Não com raiva ou saudade. Penso nela como se pensa em um livro que você leu há muito tempo. Você lembra da história, mas ela não te afeta mais. Gabriela sorriu e apertou minha mão. Continuamos andando, com o cachorro correndo à nossa frente, perseguindo gaivotas. O mar estava calmo, o céu limpo, o futuro aberto como um livro, em branco esperando para ser escrito. A traição de Mariana não era mais o capítulo definidor da minha história, era apenas um capítulo. Doloroso, sim, mas também transformador. Um capítulo que me ensinou sobre resiliência, sobre verdade, sobre recomeços. Naquela noite, deitado na cama com Gabriela dormindo ao meu lado, percebi que a maior vitória não tinha sido expor Mariana no altar. A maior vitória foi redescobrir a mim mesmo nas ruínas do que eu achava que seria minha vida. Descobrir que a felicidade não é um destino fixo, mas um caminho que se reconstrói todos os dias. E que às vezes, quando uma porta se fecha violentamente, não é o fim da história, é apenas o universo te empurrando para a direção que você deveria seguir desde o início.